Mateus capítulo 12, versículo 35 a 37, revista atualizada. É um texto em que Jesus está apresentando uma asseveração a respeito do poder que há nas palavras. O texto diz assim: o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. As palavras possuem muito poder, tanto no mundo natural quanto no mundo espiritual. Eu creio que ninguém duvide disso. E não é por outra razão que, por exemplo, no contexto do mundo natural, no meio político, muito particularmente, quando um vereador, um deputado, um senador quer se referir a um desafeto, proferindo-lhe ofensas, ele não diz nada parecido com isso: você é um sem vergonha, você é um safado, um canalha. Não, eles não se pronunciam desta maneira, mas dizem: vossa senhoria é ignóbil, desprovido de boa índole e pudor. Embora parecendo um falar bonito, rebuscado, o seu significado é o mesmo, apenas disfarçado pela maneira de falar. Dizer que alguém é desprovido de inteligência poderia ser também dizer que a pessoa é burra. Mas faz diferença tão somente sonoramente. Não soa agressivo quanto dizer fulano é um burro. Diz fulano é desprovido de inteligência. Mas eu pergunto, é ou não é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Nós estamos vivendo, amados, um tempo em nosso país em que a nossa sociedade, o nosso povo foi empobrecido por um projeto de dominação ideológica que conseguiu influenciar todas as áreas que afetam a formação educacional, cultural e até religiosa do nosso povo, e isso nos últimos 30 anos. A cultura foi subvertida pela contracultura e repentinamente sujar de rabiscos ou desenhos os muros de paredes de repartições públicas ou mesmo imóveis privados passou a ser chamado de arte. O que antes era passível até mesmo de prisão daquele que o fizesse, passou a ser elevado à condição de arte. E aquele antigamente chamado de pichador agora é artista de rua. Alguém aqui gostaria de ter sua casa tornada uma obra de arte na mão de algum desses? Principalmente depois de tê-la pintado e tornado a pintura tão bonitinha? Pois é, passou a ser chamado de arte. Vestir-se como mendigo, com roupas e tênis esfarrapados, e andar com o cabelo desgrenhado, passou a ser moda. É moda. Falar frases de baixo calão que colocam a mulher na condição de vadia
e objeto meramente sexual, tendo um ritmo cadenciado como fundo, chamado de música. Defecar ou urinar sobre a foto de uma personalidade pública, e isso em público, passou a ser chamado de protesto e justa expressão da inconformidade social e civil. E a rica e bela língua portuguesa passou a ser desconstruída por cacófagos, erros de concordância e outros absurdos gramaticais expressados por personalidades às quais foi reputada notoriedade por razão duvidosa, em letras de supostas músicas que passaram a influenciar o falar de nosso povo com expressões tais como os mano, as mina, a gente fomos, tamo junto, e o que dizer do tipo assim, que é usado inúmeras vezes em uma frase sem dizer coisa alguma. Jovens universitários têm dificuldade para realizar a interpretação de um texto. Muitos não conseguem dissertar sobre um assunto determinado que lhes é que lhes é proposto, ainda que seja algo do cotidiano e pertinente ao seu próprio contexto. São os analfabetos funcionais, produto desse tempo sombrio que se abateu sobre o nosso país. Mas o que se poderia esperar de uma política de educação que impedia o professor de reprovar o aluno, para que assim os índices de desenvolvimento humano, chamado IDH, fossem maquiados e a popularidade conquistada? Mas o pior é que não parou por aí, porque tudo isso afeta o homem também em relação à sua espiritualidade. E é por isso que, em relação ao mundo espiritual, amados, nós precisamos tomar muito cuidado com o que falamos, sobretudo a respeito de Deus e do nosso próximo. Ouvimos muitos que cometem erros graves ao se referirem a Deus ou falando a respeito dele. Encontramos esses erros em letras de cânticos, músicas evangélicas e em muitos também dos que falam no altar, ou falam do altar. Quantos pregadores assassinando a língua e influenciando as pessoas a falarem coisas erradas a respeito de Deus. São expressões como: Deus tem sido fiel. Senhor, louvamos a Ti porque Tu tens sido fiel. E o que há de errado nessa expressão? Deus tem sido fiel. Tantas vezes falado em oração, em algumas letras de música. O que há de errado nisso? É que a palavra tem sido é uma expressão gramatical que está no pretérito perfeito composto. Alguém se lembra o que é isso? Alguém aqui que está na faculdade lembra o que é pretérito? Passado você pode até lembrar. É uma expressão que está no pretérito perfeito composto, indicando uma ação que ocorreu em algum momento no passado e continua até o presente. Mas se é assim, pastor, onde é que está o problema? Se aconteceu no passado e continua no presente, Deus tem sido fiel. Não está certo? O problema exatamente, amados, é porque não fala do futuro, criando a ideia de que Deus pode não ser fiel amanhã. Ele foi ontem, está sendo hoje, mas e amanhã? Que implicação tem isso na relação espiritual do homem com Deus?
Veja só, quando Deus responde a Moisés a respeito do seu nome, quando Moisés tem um encontro com Deus, ali naquela teofania, ali naquela presença de Deus, a sarça ardendo, o anjo do Senhor ali fala com Moisés e manda que ele volte para o Egito para libertar o povo hebreu que está cativo naquele país. Ele diz: Senhor, mas eu vou voltar para lá e eu tenho que dizer para eles quem é o Deus que me mandou. Eu preciso dizer teu nome. Eles lá conhecem Ra, Anubis, eles já ouviram falar do tal de Baal, de Azera, mas quem é o Senhor? Qual é o teu nome? E Deus responde a Moisés, lá em Êxodo 3,14: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Você sabe o que significa o nome de Deus, eu sou? Significa aquele que era, aquele que é e sempre será. Deus é eterno, sem começo, sem meio, sem fim. Ele é. Eu sou significa aquele que é o invariável, o imutável, o atemporal, o eterno. Ele é. Ele não tem sido aquele que liberta, Ele é aquele que liberta. Ele não tem sido aquele que cura, Ele é aquele que cura. Ele não tem sido o Salvador, Ele é o Salvador. Ele é. E o que isso causa de mal, pastor? Tu está radicalizando, cara. Muito do que nós somos, amados, e fazemos se deve a uma programação psíquica a que fomos sujeitos por causa do que nós ouvimos. Exemplo: uma criança que ouve, ou uma criança ouve que ela é feia, sofre bullying na escola. Isso acontece também na sua adolescência. Ela acaba se tornando uma adulta com problemas de autoaceitação, insegurança e que desenvolve agressividade como autodefesa. A palavra, amados, ela tem poder, e se ela não é usada adequadamente, corretamente, ela pode causar graves problemas de contexto humano e espiritual. Assim, se eu ouço contumazmente, insistentemente, de quem deveria falar corretamente, acabarei por repetir aquilo, e o sentido será assimilado no meu inconsciente, me levando a agir ou reagir de acordo com isso. Portanto, se eu ouço e repito, Deus tem sido fiel, no momento em que eu preciso confiar nele, o que significa exercer fé, e isso está relacionado ao amanhã, ao futuro, ao que ainda não aconteceu, eu não confio em Deus. Por quê? Porque Deus tem sido, mas será que ele será? Entendeu? Será que ele será? A gente mata muito o português, a gente assassina a língua. Bastaria dizer, mas ele será? Isso pode acontecer, isso pode parecer tolice para alguém que me ouve, mas a ciência está aí para comprovar, e não é preciso ser alguém muito capacitado, não. Basta olhar ao seu redor e ver no que se tornou a nossa sociedade. Jesus disse no texto que lemos: o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Por favor, repita depois de mim: pelas minhas palavras, não pelas do outro. Olha para quem está do teu lado, não vai ser essa pessoa aí falando errado,
ou falando coisas a teu respeito que não são boas, que você será julgado. Você será julgado pelo que você falar. O que ele fala de mim não importa. Eu não serei julgado pelo que ele fala de mim. Eu serei julgado por Deus pelo que eu falo. São pelas minhas palavras que eu serei justificado ou serei condenado. E o que é esse tesouro de que fala o texto que lemos, mencionado por Jesus? Esse tesouro é o coração, é a alma. Por isso, Jesus também disse em Mateus 12:34, está registrado: a boca fala do que está cheio o coração. Mas para o coração estar cheio significa que ele foi enchido. Eu quero perguntar: do que você tem enchido o teu coração? O que você tem permitido encher o teu coração? O que você tem permitido encher a tua alma? Se você se expõe a essa contracultura, você será contaminado por ela. Se você se expõe ao modo de vida da sociedade perdida e corrompida, você será moldado por ela. Se você aceita as coisas da maneira como elas são, sem responsabilidade quanto ao seu próprio desenvolvimento cultural, educacional, espiritual, você vai comer desse fruto. Você será julgado por aquilo que vai sair de você. Mas Jesus também diz: a boca fala do que está cheio. Porém, lá em Provérbios ainda diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu com tristeza, eu com lágrimas, tenho visto adolescentes crentes que são fãs de supostos e pseudos cantores, com letras que são chulas, vergonhosas, malditas, enaltecendo a carne, enaltecendo prazeres mundanos, que denigrem o outro, sobretudo a mulher. Vocês são massa de manobra, porque assim se permitem ser. Foram tornados viciados num estilo de vida sem necessidade de compromisso com o seu amanhã. Como podemos cuidar para que não caiamos no risco de estarmos sendo instruídos ou influenciados erradamente, de modo que viéssemos a entristecer a Deus com o nosso falar, com o nosso agir? Jesus deu a resposta. Lá em João 8:32, Jesus disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E do que a verdade liberta? Só quem sabe pode falar bem forte, por favor. Só para que quem está ouvindo em casa saiba que aqui alguém sabe o que significa isso. Alguém pode dizer o que significa isso? Ser livre da ignorância, do não saber. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, diz Jesus. A verdade, amados, é Jesus. A verdade é a palavra de Deus, onde nós encontramos os princípios e valores pelos quais devemos nortear nossa existência, de modo a conquistarmos um viver digno, honrado, com paz, equilíbrio, satisfação e influenciando a sociedade a se tornar um lugar melhor para todos, com dignidade, harmonia, respeito, amor, beleza e prosperidade para todos. E se essa palavra enche o teu coração, se você compreendeu a importância disso,
Se você está disposto a começar um movimento de construção de um amanhã novo, abençoador para você, para teu próximo, de modo a glorificar a Deus. Alguém entendeu isso? Então, dê a sua melhor e mais efusiva expressão de louvor, aplaudindo e glorificando o Senhor, se colocando em pé para adorar a Ele, não, para exaltar a Ele com o nosso louvor. O amanhã será melhor se nós conhecermos a verdade.